certo? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é uma perda auditiva, tá? Nós já aprendemos que a perda auditiva ela acontece de uma maneira natural por conta do desgaste e poluição sonora, certo? Então, esse zumbido que você sente, provavelmente ele é constante, mas esse período da manhã, a tua casa está silenciosa, você está despertando, então não tem nenhum barulho no ambiente que vai competir com o seu zumbido. Então, ele está aí o tempo inteiro e ele pode ser gerado por diversas causas. Problema auditivo é um deles, diabetes, hipertensão, problema de coluna, algum problema na arcada dentária. Não existe Cara, diagnóstico. Tem. A ATM aqui, ó, ele mexe com a parte interna do ouvido, então tem ligação. O nosso corpo é uma máquina perfeita, tudo comunica. Então, tudo isso que eu falei faz sentido e comunica com o seu auditivo. Não vai existir um diagnóstico específico, mas você tem que começar a investigar. Então, a gente tem tem um, como eu tem como, descobrir o porquê e tem, remédio para isso? temos, a gente tem que começar a investigar. A primeira coisa é você fazer uma audiometria para avaliar a sua audição. Ver se você não tem excesso de cerume no ouvido, porque isso dá zumbido também. E aí faz toda a investigação auditiva. Se a gente achar o problema nessa primeira etapa, já tem como tratar. E aí, caso não resolva, eu fiz todos os exames, não descobri de onde é, tem remédios homeopáticos que alguns pacientes dizem que ele teve redução de zumbido, mas não existe uma cura porque não tem um diagnóstico específico para eles. A perda auditiva nada mais é do que nós temos umas células no nosso ouvido interno, que se chama as células ciliadas. O som, ele é vibração. Eu lembro que o primeiro período da faculdade eu fui estudar física. Quem vai estudar humanas corre de matemática. Eu falei, meu Deus, mas por que física? Por conta da acústica sonora. Então, a gente escuta através de vibração do som, e quando o som começa a vibrar com menos intensidade, as células que tem no nosso ouvido, que está ali rapidinha, que elas movimentam assim, elas estão devagar, quase parando, porque a onda sonora está fazendo com que elas movimentem pouco. Aí dá a perda auditiva. Antigamente, nós suspeitávamos, mas hoje em dia já existe comprovação científica que uma pessoa que tem perda auditiva e não trata, ela tem uma chance maior de desenvolver Alzheimer, a demência, porque ela está estimulando pouco a parte dos sons no seu cérebro. E aí ele vai esquecendo. Esquece o que que é o barulho de uma buzina de um carro, o que que é o barulho de uma água caindo. Se você não estimular a sua parte cognitiva, o som não está entrando de maneira completa, ele vai deixando de armazenar todas essas coisas. E qual que é a importância de tudo isso, de você preservar tudo isso? Realizar exames auditivos regulares. Não tem como você saber, assim, no só conversar, igual eu estou fazendo aqui, se a sua audição tá boa. Não sabemos. Nem eu consigo me avaliar trabalhando há quase 15 anos com audição, eu não consigo me avaliar sem fazer um exame específico dentro de uma sala acústica, para que aí sim eu consiga dizer se a minha audição está plena ou não. Então, você manter o seu exame regular de audiometria, que é o único exame que consegue validar a sua capacidade auditiva, é essa audiometria, é, você não vai saber. Então, todo ano, a gente não tem um cuidado de fazer um exame de sangue, de fazer os nossos exames cardíacos, de fazer os controles. As mulheres têm um pouco mais de exame que tem que fazer de ano em ano. Não está sempre ali no nosso radar? Por que que o ouvido não está? Ele deveria estar.
60 anos em diante, ele precisa estar no radar de todo mundo. Não basta a gente dizer, quando eu perceber alguma coisa, eu faço esse exame. Mas aí, quando você perceber, você já está lá na surdez, porque você já passou daquela etapa de perder a palavrinha no meio da frase. Então, é muito importante realizar a audiometria a cada 5 anos, gente. De 5 em 5 anos? É? A cada 5 anos? Não, né? Todo ano tem que fazer audiometria. Todo ano. O aparelho auditivo, ele tem a função de completar aquilo que a sua audição está precisando. Então, se antes você tinha uma perda leve e você colocou o aparelho, você vai estimular a sua audição com aquilo que você precisava, sua parte cognitiva não para de receber estímulo, você não perde mais a identidade dos sons, não perde as palavras, não vai existir trocas, porque o aparelho tem a função, se colocar numa perda leve, de levar ali quase que 90% de uma audição plena. Só que a maioria das pessoas deixa passar muito tempo, coloca o aparelho numa perda já profunda, já severa, e aí o aparelho não devolve a parte cognitiva, o que o teu cérebro esqueceu de som, a gente não vai conseguir regenerar tudo isso. E se você começou a tratar, a usar o aparelho numa perda severa, eu não faço a sua audição voltar para uma perda normal ou para uma audição normal ou para uma perda leve, certo? Então, por isso que é importante fazer o exame todo ano para diagnosticar logo no início, tratar e não sofrer com os transtornos que a perda pode causar no nosso dia a dia. O surdo, quem nasce sem audição, ele tem a possibilidade de fazer um implante coclear e colocar ali através de uma cirurgia, que é um chip, lá dentro da cóclea, no ouvido interno, para que ele volte a ouvir sons. No caso de quem tem a perda auditiva, que é a perda auditiva com a idade, não existe outra forma de tratar a não ser o uso do aparelho. Em mulheres, a partir da meia-idade ali, de 20 a 35 anos, nós podemos ter uma doença auditiva e isso acaba atrapalhando a calcificação do ouvido interno. Nesse caso, dá para fazer cirurgia e a sua audição volta ao normal. Quem tem otite de repetição, então essa otite ali geralmente dá em criança, a secreção fica presa no ouvido, através de cirurgia ou até mesmo medicamento, você seca a secreção e o seu ouvido volta ao normal. Mas no caso da perda auditiva pela idade, não tem jeito. Você perdeu aquelas células que estavam lá dentro, funcionando, vibrando bem, elas morreram, não vão se regenerar e o uso do aparelho vai fazer com que você mantenha o que você tem lá vibrando, preservado, e o aparelho vai completar aquilo que precisa, porque a célula já não vai mais voltar e o aparelho vai compensar essa perda. Então, infelizmente, não existe, infelizmente e felizmente, o aparelho é a única solução. Não existe nenhum remédio, nenhum tipo de terapia, cirurgia para pouquíssimos casos que vai reverter a audição. Depois que essas células internas morrem, a gente não consegue regenerar. Quando a gente recebe o paciente, tem que ser feita uma avaliação conjunta. Não basta saber o grau da perda auditiva, tem que saber se ela tem uma questão motora boa, para segurar o aparelho pequenininho e conseguir colocar ele dentro do ouvido, se ele vai ter autonomia para manusear o aparelho no dia a dia, para colocar, tirar o aparelho. Então, é feita uma anamnese para ver todo um contexto, não só o que ela precisa de amplificação do aparelho. Porque, às vezes, um aparelho pequenininho, como você bem disse, com fio transparente, olha o tamanho desse aqui.
Isso aqui é feito sob medida. Aí coloca esse aparelho para uma pessoa que é deficiente visual, como é que faz? Se você tem todo o encaixe que tem que ser perfeito para sua anatomia, então tem a posição certinha de encaixar ele no ouvido, ele não vai conseguir. Então, através da consulta, você tem que identificar quais são as dificuldades que esse paciente tem, além do auditivo, tá? Então, esses aparelhos mais novos, os aparelhos digitais, eles são as melhores soluções, porque eles são graduados de forma individualizada com audiometria. O analógico, ele não é um tratamento, porque ele só amplifica o som. E aí você está agredindo a audição ao invés de estar levando um tratamento efetivo, porque você não teve nenhum tipo de avaliação ali. Então, continua sendo a melhor indicação, porém, o fonoaudiólogo na consulta tem que ver, vai ser esse tamanho? Vai ser desse tamanho? Isso vai encaixar dentro do ouvido de uma forma que o próprio paciente consiga fazer? Isso não encaixa? Tem diversas outras soluções. Dá para fazer isso aqui de uma forma mais palpável, e isso tudo é acertado na consulta. Não é normal o paciente precisar toda semana ir ao centro auditivo. Tem alguma coisa errada. A gente segue uma jornada de atendimento lá na clínica, que é o seguinte: põe o aparelho, durante 15 dias vai usar o aparelho só em casa, porque ele está há 10 anos sem amplificação. Em casa é mais calmo, deveria ser, com menos barulho. Então, ele vai acostumar nesse ambiente mais tranquilo. E aí, depois de 15 dias, ele volta na clínica, a gente conversa. Se ele estiver bem, aí ele usa o aparelho na rua. O volume do aparelho está em 30%, não está alto ainda. Aí ele usa um mês o aparelho na rua. Quando ele voltar ao consultório, aí eu começo a aumentar o aparelho gradativamente ao longo de 3 meses para eu conseguir dar toda a amplificação que ele precisa. Bem, o que nós podemos fazer para tentar evitar uma perda auditiva? Tem casos que a gente consegue evitar, tem outros que não. Então, aquela perda auditiva que vem com a idade, que é a degeneração natural do nosso ouvido, a gente não consegue evitar. Mas uma perda auditiva induzida por ruído, você usar fone de ouvido, música alta, isso você pode evitar porque vai prejudicar a audição. Então, aqui é de fato vocês evitarem estar em locais que têm um som muito alto, evitar ouvir TV muito alta, o radinho com jogo de futebol não precisa estar colado na orelha, pode deixar distante, porque isso atrapalha a audição. Ao longo dos anos, a conta chega desse ruído alto no seu ouvido. Existem casos específicos, né? Que é a doença de Meniere, que se chama, que geralmente a mulher tem por uma calcificação no seu ouvido interno. Aí a gente consegue fazer uma cirurgia para reverter, mas são pouquíssimos casos. A perda neurosensorial é nada mais é do que a morte das células do seu ouvido interno, e não existe regeneração das células. Então, não tem nenhuma comprovação de que a gente consegue devolver a audição, nem através do aparelho. Porque tem alguns pacientes que usam o aparelho, aí depois de algum tempo eles falam assim para mim: olha, estou curado, estou ouvindo muito bem. Porque agora, mesmo sem aparelho, eu passei a ouvir tudo, estou ouvindo perfeitamente. Só que, na verdade, o benefício que ele está vendo é sobre a tua memória auditiva e sobre a sua atenção. Ele não precisa fazer mais tanto esforço para ouvir, porque a memória auditiva dele já foi ressignificada, reativada, e dá aquela falsa sensação de agora eu escuto plenamente, mesmo sem aparelho, mas não tem comprovação. Quando faz o exame de audiometria, é o mesmo resultado ao longo dos anos que a gente foi acompanhando.